Bom, continuando nossa introdução à administração financeira, vamos falar um pouco, e até não tão pouco assim, sobre alguns aspectos tributários relacionados à empresa, aqueles tributos que incidem especificamente sobre um negócio no Brasil. Não tem como um administrador financeiro bom, né, desconhecer da tributação no Brasil ou ter uma noção básica dos tributos que incidem sobre o negócio no Brasil. Antes de continuar, eu queria fazer um comentário é o seguinte. Em 2025 foi aprovada a reforma tributária no Brasil. E os tributos sobre o consumo, já vou explicar aqui o que são e quais que mudam, eles estão mudando. Não mudaram ainda, mas estão em processo de mudança até 2033, né? Eles vão mudar. E você está estudando com o professor, mas eu vou me formar antes. Não, você vai se formar a hora que você estiver trabalhando, você já vai estar falando sobre o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então não tem como, em administração financeira, eu negligenciar o fato de que o sistema tributário não será mais como é hoje, com o ICMS, ISS, IPI, não vai mais ter esses impostos, ok? E é por isso que eu estou regravando essas aulas introdutórias. Eu aproveitei para fazer alguns aperfeiçoamentos e ajustes, mas sobretudo essa regravação é por causa do novo sistema tributário brasileiro. E aqui também já fica um recado importante, que é muito provável que mais uns 2 anos eu tenha que refazer esses vídeos, porque algumas coisas que eu devo falar aqui podem sofrer pequenas alterações. E outras que ainda não foram definidas, por exemplo, como a nova regra dos Simples Nacionais, também vão sofrer necessariamente alterações. E aí, quando elas forem alteradas e alterar o sistema, eu vou ter que voltar e regravar essas videoaulas. Então, vamos lá. Você estudou em contabilidade financeira os tributos que incidem sobre a DRE, não é? Você estudou. E aqui você vai precisar dessas informações. Tá? Cada tributo, olha aí, cada tributo, né, possui uma base de cálculo própria, a forma de apuração definida em lei. Né? Com vários detalhes. A gente não vai falar em detalhes, é para você ter uma noção. Mas é relevante saber que incide sobre a receita e o faturamento. São informações diferentes. Você tem receita bruta, receita líquida, você tem faturamento, que é um termo mais genérico, né? As vendas faturou. Então, incide sobre a receita e o faturamento, atualmente, a partir de agora, né, com a reforma tributária, o IVA dual. IVA, o que é IVA? Imposto sobre Valor Agregado. Por que é IVA dual? Porque são 2, entre aspas, impostos sobre valor agregado. Na verdade, um não é imposto, é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o outro é imposto IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E tem um outro imposto previsto, que ainda vai ser implantado mais à frente, que chama imposto seletivo. Esse ainda vai ser para frente, eu vou fazer alguns comentários adiante. Então, hoje ainda, até olhando para trás, esses impostos sobre a receita e faturamento eram outros, viu? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Agora, a gente não vai mais falar desses caras, a gente vai falar sobre o IVA dual. Num aspecto ficou mais simples. Aliás, a reforma tributária veio efetivamente para simplificar. Mas também eu vou fazer comentários sobre isso um pouco mais à frente. Bom, então incide sobre a receita e faturamento o IVA dual, incide sobre o lucro das operações, o lucro depois das receitas e despesas operacionais, o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses 2 carinhas, assim, do ponto de vista prático, a gente considera que eles têm a mesma base de cálculo. Eles não têm, é um pouquinho diferente, né?
Tem coisa que a contribuição social não aceita para formar o lucro da empresa e tem coisa que o imposto de renda não aceita. Mas a gente vai considerar isso como esse resultado do lucro apurado no tal do LALUR, que você estudou lá em contabilidade financeira, né? O lucro real, LALUR, lucro real. Aquele lucro real vai dizer o lucro sobre o qual incidirá a alíquota do imposto de renda da empresa e da contribuição social sobre o lucro líquido. Sobre aquele lucro incidem esses dois tributos aí, né? Tributo é um conceito mais genérico, né? Tributo é mais genérico. Se você tem dúvida, chama de tributo. O imposto é um tributo, a contribuição é um tributo, a taxa é um tributo, o empréstimo compulsório é um tributo. A contribuição aqui tem dois tipos, né? Tem a contribuição social, tem vários tipos, contribuição social, né, da Constituição, e tem a contribuição de melhoria, tem alguns estados que tem, em Santa Catarina a gente não tem a prática, em São Paulo é mais comum a contribuição de melhoria, né? E é por isso que a gente, aqui IVA dual não é tecnicamente correto, seria tributo sobre o valor agregado dual, seria, né? Porque a CBS é uma contribuição, não é um imposto. Tem umas definições, umas explicações, quem quiser presencialmente eu explico, para cá não precisa. E também incide sobre um outro fato gerador, que é a folha de salários, a contribuição patronal previdenciária, contribuição patronal do INSS ou a contribuição patronal previdenciária CPP. Sobre a receita incide os impostos sobre o valor agregado, sobre o lucro incide o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, e sobre a folha de pagamento incide a contribuição patronal previdenciária. É só isso, professor? Não. Tem outras coisas que não é típico de empresa. O IPVA é um tributo que incide sobre quem tem veículo, tem que pagar o IPVA. O IPTU, o ITR, tem outros impostos, o IOF, só que são impostos, não são tipicamente de empresa. Esse aqui está falando do imposto tipicamente de negócio. Avançando. Falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que eu não tenho, você pega as leis que alteraram, né? Mas eu tenho uma síntese. Então, esse IVA dual, que acabei de falar para vocês, o IVA dual, composto pela CBS e pelo IBS, ele está absorvendo, porque nós estamos numa fase de transição, o PIS e a COFINS, o IOF seguro, o IPI, o ICMS e o ISS. O IPI tem um asterisco porque ele não vai deixar de existir, ele vai existir para a Zona Franca de Manaus enquanto ela existir. Então vai ser um imposto meio que assim, incomum, não interessa muito, né? O IPI era produto industrializado, o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, o ISS é um imposto sobre serviço. A PIS e a COFINS todo mundo pagava, não vai mais ter nada, vai ser mais simples, vai ser só uma alíquota, né? Vai ter várias alíquotas, mas vai ser só uma aplicação por fora. Depois está escrito aqui. A lei, né, eles estão prevendo que essa alíquota de IVA dual seja em torno de 27,5%. Eu não vou escrever aqui que é para não atrapalhar ninguém. Nós vamos adotar no nosso exercício, por questão didática, 25% por enquanto. É verdade que este ano, 2026, o governo está fazendo uma calibração. Ele está arrecadando pelo IVA dual para achar qual é a alíquota ideal. Esse negócio ainda vai ter alguns ajustes ao longo do tempo até se consolidar propriamente, né? O que não tem ali é um imposto que vai nascer, né? Então a gente tem a CBS nascendo, a gente tem o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e vai nascer um outro, chamado Imposto Seletivo, que é um adicional dessa IVA aí para produtos, por exemplo, prejudiciais à saúde. Que? Bebida alcoólica e outras coisas, fumo,
cigarro, parece que refrigerante ia entrar aí, porque é muito doce e tal, parece que entra aí. Mas vai ter essa legislação, vai ser cheia de detalhes, né? Mas estou falando aqui a título de curiosidade mais para vocês. Também vai ter um imposto seletivo para produtos que impactam no meio ambiente. Então, produtos que produzem algum problema com o meio ambiente, né? Vai ter um imposto a mais. E vai ter imposto a mais também para concursos de prognósticos, fantasy esportes, né? Sena, Mega Sena, cassino, essas coisas digital, né? Vai ter um imposto seletivo um pouquinho a mais do que aqueles 27,5 que eu falei. Ok, quais são as grandes características da reforma tributária e dessa rol de tributos que está nascendo? Eles serão não cumulativos. Se você estudou ICMS e IPI, são tributos não cumulativos, ou seja, é 27,5 mas o que eu paguei de 27,5 quando eu comprei um produto que eu vou revender, aquilo que eu paguei eu diminuo dos 27 que eu vou cobrar para quem eu vender. Essa redução significa que é um tributo não cumulativo. Na prática, ele vai incidir só no final da cadeia, na cadeia econômica, né? Só vai incidir sobre o valor agregado. Por isso, valor agregado em cada operação. Por isso que ele ganha esse IVA, esse termo aí, imposto sobre o valor agregado. É uma concepção que se usa no mundo. Na Alemanha tem IVA, nos Estados Unidos tem IVA, na Europa em geral é IVA, né? Imposto sobre o valor agregado. O Brasil não adotava IVA? Adotava. Adotava IVA para o IPI e para o ICMS, só que tinha uma série de exceções, né? Adotava IVA, o princípio do IVA para o PIS e para a COFINS, mas era opcional, né? O contribuinte decidia, e não adotava IVA para o ISS. Mas agora é IVA para tudo. Tudo é só sobre o valor agregado. Outra coisa muito interessante que ajuda muito o sistema tributário nacional. Agora, no novo sistema, os tributos são por fora. Por que tinha tributo que não era por fora? Tinha, o ICMS era o imposto por dentro. Então o ICMS de 25% na combustível, na verdade, era mais do que 25%, porque você tinha que calcular como se ele já compusesse a própria base de cálculo. É uma explicação meio difícil de fazer. Isso a gente vai explicar com um exercício, né, que é o imposto por dentro e o imposto por fora. Nos nossos exercícios tem situação cobrada dessa forma, né? Se o tributo está no preço de venda da empresa ou se ele não está. Se ele não está no preço, você tem que embutir o tributo por dentro. Se ele está, você calcula o tributo por fora. Isso é comentário para a gente ver mais adiante. Outra coisa, competência compartilhada de arrecadação. Compartilhada entre os entes da federação. Então você tem a CBS, que é um tributo da União, mas você tem aí o IBS, que é um tributo do Estado e dos municípios. Então, por que o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele incluiu o ICMS e o ISS? Isso é um pouco para diminuir um pouco aqueles problemas que davam no passado de briga entre estados e municípios. Isso é serviço, isso é comércio, isso é serviço, dava muita briga. Agora não vai mais ter essa briga porque esse imposto vai ser compartilhado. Obviamente, tanto o estado quanto o município vai poder fiscalizar esse tributo. Essas regras ainda estão nascendo. Não nos interessa porque a gente está aqui do lado da empresa. A gente só precisa entender meio como é que é o sistema. E a apuração realizada no destino. Uma outra grande coisa que foi feita no Brasil, que é não ser mais na origem. Então, por exemplo, um estado muito rico, São Paulo, vende para todo o Brasil. Ele que ganhava mais dinheiro com o ICMS. Agora, não. Quem comprar é que o ICMS vai ficar com as pessoas que comprar. Então, uma pessoa lá de um estado pobre, vamos dizer, Maranhão comprou de São Paulo. O ICMS que for pago nessa compra vai ser recolhido para Maranhão, não mais para São Paulo, nada para São Paulo, tá certo?
Nada para São Paulo, desculpe, não tenho certeza ainda, acho que não é o caso, mas o principal valor vai para o Maranhão agora, o que é muito bom, porque essa apuração no destino vai evitar ou minimizar a guerra fiscal. Tá. Bom, eu tenho que falar sobre isso porque a gente precisa ter uma noção um pouco do que vem pela frente e do porquê que houve essas mudanças todas, né? O professor pode garantir para vocês que vai melhorar muito, porque a gente hoje tem 5.000 e poucas legislações de ISS, tem 27 legislações de ICMS, são legislações super densas. Então a ideia é isso vai suprimir, vai ficar uma só, ficar mais fácil para o empresário gerenciar, administrar, entender. Essa é a tendência, tá? Vai ficar menos complicado. Ah, professor, vai diminuir a carga tributária? Não. Por enquanto não vai diminuir a carga, não tem essa previsão, não tenho essa expectativa também. Vai ficar igual se não aumentar, né? O governo botou alguns dispositivos na lei de reforma tributária, se obrigando a não aumentar a carga tributária, mas isso a gente só vai ter certeza com o passar do tempo, né? Com estudos, né? Se vai acontecer ou não. Bom, qual é o processo de transição desse tributo, né? Aqui tem um slide, né, que eu peguei dessa consultoria que está indicada aí, essa fonte aí, em que aparece aqui, ó, nós estamos em 2026, né? Em 2026 nós estamos num ano de teste, né? Ó, ano de teste, calibração da CBS e do IBS, para confirmar se aqueles 27,5 que eles querem colocar de alíquota genérica é suficiente, é muito ou é pouco. E a partir de 2027, você tem a extinção de PIS e COFINS. Acabou. É? E no caso do IPI, também não extingue, porque ele vai continuar existindo, mas vira zero, ó, sumiu. Né? E o que a gente tem ICMS e ISS? Eles vão viger até 2028 e a partir de então eles vão reduzindo 10%, ó, 10, 20, 30, 40, 2033, pá, acaba. Não tem mais ICMS, não tem mais ISS. Então está chegando aí, vocês vão estar se formando, vão entrar no emprego, quando entrar no emprego, acabou o ICMS, acabou o ISS. Então o professor tem esse compromisso com vocês de ensinar o que está vindo aí pela frente, né? Não é totalmente completo, mas vai dar uma boa visão. No próximo slide, então, eu vou começar a falar propriamente sobre a apuração desses tributos, como é que funciona.